que é o construtivismo lógico-semântico, senhor? Porque a base do construtivismo é a interpretação, e talvez o que eu pense não seja exatamente o que o senhor pensou e escreveu. Sim. O construtivismo é um modo de se trabalhar o direito, é um método. É um método que procura dar mais firmeza, mais nitidez à mensagem jurídica, sabe? Porque a linguagem dos juristas é uma linguagem muito solta. Eles falam em justiça, em mídia, e são palavras que, bom, mas justiça para um é uma coisa, para outro é outra, para outra. Os condenados pelo mensalão dizem que a decisão foi injusta do Supremo Tribunal Federal. Todos eles dizem que foi injusta. O Supremo diz que foi justo, então fica tudo no ar, né? Uns que acham que é justa, outros que acham que é injusta. E no direito há muitas palavras assim. E o construtivismo lógico-semântico pretende dar firmeza ao discurso jurídico. De que maneira? Quando vai usar uma palavra que tenha outras acepções, dizer simplesmente em que acepção está usando. Estou usando aqui direito, por exemplo, são várias acepções, umas 10 acepções. Direito como justo, direito como legal, direito como de acordo com o sentimento de dever, de cumprimento de dever. Então, são muitas e muitas. Direito positivo, direito subjetivo. Mas não custa nada a pessoa usar direito entre parênteses, entendido aqui como direito positivo. Se for usar direito em outro lugar, elucidar o sentido. Isso vai dando mais firmeza na passagem da mensagem jurídica. E o construtivismo lógico-jurídico tem uma preocupação muito grande em aprofundar os estudos, amarrando o estudo jurídico, sabe? Pondo dentro de bases assim bem definidas. Toma o direito como uma manifestação de linguagem, aliás, para o construtivismo, tudo seria linguagem, mas o direito especificamente é todo ele linguagem. E como fazer para estudar um objeto que é linguagem, que é feito de linguagem? A resposta para isso são as várias ciências que estudam a linguagem. Hoje em dia, a semiótica, né? As várias ciências são estudadas, como aqui estudam a linguagem, o que é a linguagem, depois quanto ao sentido da linguagem, quanto ao sentido da interpretação, há fórmulas modernas para se mergulhar no texto. O construtivismo procura dar, então, essa força assim, ao trabalho jurídico. Professor, então, em relação a isso que o senhor falou, o senhor considera eficiente colocar assim, o termo melhor no texto, sendo que vai depender da interpretação do texto legal, porque por mais que eu escreva direito nessa secção, ainda teremos a interpretação. A interpretação é um ato pessoal. Como é que nós interpretamos um texto? Com os conhecimentos que nós temos, conhecimentos jurídicos. Agora, também, nós interpretamos com o nosso humor. Né? A pessoa de mau humor vê o mundo todo contrário a ela, com os nossos valores. É diferente ver o mundo segundo certos valores e segundo outros valores. Um cara dormindo debaixo de um viaduto, para um liberal, um capitalista liberal, ele vai dizer, não, esse é um homem livre, ele tem direito de ir e vir, ele está em plena liberdade. Para alguém de formação
social mais assim, dura, né? Ele vai dizer, não, esse é um homem, ele tem apenas a aparência de livre, mas ele não é livre, ele não tem poder de compras, não tem lugar de dormir com mais comodidade, ele não tem acesso a tudo isso que a sociedade... Então veja, os dois estão olhando para o mesmo nome, só que estão vendo coisas bem diferentes. Né? E assim com o direito também. Né? De modo que nunca nós poderemos eliminar esse quanto de subjetividade que é a interpretação. Né? Nós já fizemos vários testes em aula para que os alunos digam como eles interpretam certos artigos. O Ataliba gostava muito de fazer isso. Sobre fato gerador, né? Um trecho do Código Tributário Nacional. E eu era assistente dele, e eu que recolhia. Dizia, agora você escreva. Não precisa ninguém assinar o nome, nada. Dizendo apenas o que entendem por esse artigo tal do Código Tributário Nacional que eu vou colocar na lousa. As pessoas olhavam e davam a interpretação. E depois eu recolhia e dividia. Uns entendendo que era o fato, o que era a linguagem do legislador. Quando ele descreve industrializar produtos em qualquer lugar do território nacional, esse é o fato gerador do IPI. E o outro dizia, não, o fato gerador é o fato da industrialização, que eu posso surpreender em um determinado momento. Quando eu vejo ele industrializar, esse é o fato gerador. É diferente, aquele é um fato, é um acontecimento que está se dando, o outro é uma fórmula linguística que está na lei, né? E outros ainda entendiam que podia ser as duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. Então eu recolhia e classificava. Aqui estão os que entendem que a norma geral é o Estado, outros entendem que é o acontecimento que se dá em determinado momento, em determinado lugar, e outros entendendo que pode ser os dois. Aí diz, está vendo? Isso gera uma confusão muito grande, porque nós estamos falando a mesma coisa e vocês três, por exemplo, cada um entendendo de forma diferente. Ele dava exemplos concretos a respeito disso. Então, a interpretação, ela é sempre suscetível dessa diferenciação de indivíduo para indivíduo. Tem a ver com a questão dos referenciais de cada um também, né? Exato. Com referência aos estudos. Um que estudou mais, que já ouviu falar mais vezes, vai ter uma interpretação, quem sabe, diferente. Outro que está vendo pela primeira vez. Outro que gosta do assunto, outro que não gosta do assunto. Então, são várias coisas que condicionam a interpretação. E o construtivismo, ele admite isso. Então, esse é o lado de cada um interpreta de um jeito. Agora, o direito tem isso que outros campos, outros sistemas não têm. Ele tem um órgão, uma organização complexa, que é o Poder Judiciário, exatamente para resolver os conflitos de interpretação que as pessoas têm. Caso haja interesses contraditórios, interesses que não se componham, o Poder Judiciário é chamado e ele diz qual é a interpretação que vale. O que acontece? Nós vamos estudar a mesma matéria e vamos construir uma interpretação geral que não vai ser a mesma de um para outro. Até aí não há problema nenhum. Você diz, olha, a minha opinião é essa, você diz aquela, você diz aquela outra, etc. Agora, se surgir um conflito de interesse que ameace a harmonia, a paz social, há o Poder Judiciário e nós podemos, então, deduzir essa pretensão perante o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário será chamado para dizer o que vale. Qual é a que vale?
Vocês podem continuar pensando como sempre pensaram, mas o Poder Judiciário vai dizer qual é a interpretação que vale. É o caso aí do mensalão. Os condenados continuam achando injusta que isso é uma coisa, põe mais a mídia, que eles têm lá as suas justificativas, né? Mas eles têm que cumprir o que o Poder Judiciário determinou. Eles foram presos, etc. Esse é um exemplo, é sempre uma partida, né? De um lado ou de outro. Mas o construtivismo lógico-semântico, ele admite que haja essa possibilidade de cada um formar o seu entendimento e diz apenas o seguinte: sempre é conveniente colocar esse entendimento em bases intersubjetivas, quer dizer, em bases objetivas, o mais claro possível. Clareza total é possível? Não. Atingir esse estado ideal de clareza total? Não, mas vamos fazer o possível para dar mais rigor. Senão, o discurso jurídico fica parecido com o discurso político. Vocês já viram o horário político, o horário eleitoral. No horário eleitoral, todos falam em nome da democracia, todos falam em nome da justiça, todos falam em nome da ordem pública, todos falam em nome da segurança, da saúde, da educação, não é? Todos. Quem é que fala contra? E aqui ficam palavras soltas, sem peso, né? Como democracia, todos se dizem democracia. Então, democracia é uma palavra que foi se depreciando semanticamente, né? E hoje, se todos usam, o que quer dizer democracia? Existe uma banalização da palavra, então. Banalização da palavra. E o senhor acredita que, a partir da premissa de que o intérprete é capaz de construir o direito, isso traz mais flexibilidade, poder até ao operador do direito, mais liberdade, talvez? Eu acho que ele tranquilamente pode formar a sua opinião. Ele forma a sua opinião. Agora, outra coisa é convencer os outros da sua opinião, né? Se ele tiver essa propriedade, né, essa retórica, uma retórica forte, capaz de não só formar a sua opinião, mas também convencer todos os outros, ótimo, ele será um líder, um grande autor, etc. Agora, nem todos têm. Agora, o que todos podem é formar um entendimento sólido. E ter a consciência de que eu construo faz toda a diferença, né? Porque, inevitavelmente, qualquer intérprete vai construir. Mas se eu tenho consciência de que eu sou capaz de construir, isso tem muito mais força para... Isso. E se você tiver esse ânimo de construir com vigor, com força, com coerência, mantendo a consistência do discurso, isso tudo vai tornar só por isso mais respeitável a sua interpretação. Nem por isso todos vão aceitar. As pessoas, é impressionante, mas nós temos aí essas grandes figuras, Ponte Miranda, Lorival da Nova, com argumentos fortíssimos, etc. Isso quer dizer que todos seguem? Não. Muitos dizem, não quero saber, não é isso, eu sou de outra linha. Ótimo, a pessoa tem liberdade também, é muito bom ter essa liberdade para escolher a linha. Agora, o importante é fundamentar bem, assim como a professora Aurora recomenda no seu livro, ela dá uma linha. Ela sugere um caminho, mas respeitando todos os outros. Vocês podem ver que no construtivismo não se combate ninguém, né? Olha, fulano está certo, fulano... Está certo dentro do modelo dele, né? É. Não do nosso, no caso. Porque também seria um meio de interpretação dessa parte, né? Então... O construtivismo ele tem se mostrado muito forte. A professora Aurora teve agora em
Boston e sentiu isso, né? Porque uma coisa é sentir aqui, outra coisa é sentir fora, a repercussão do construtivismo. E as pessoas aceitam como uma coisa séria, é só isso que se quer. Nós não queremos também sair convencendo todo mundo. Nós queremos mostrar um trabalho sério, um trabalho que permite o aprofundamento, um trabalho que dê liberdade às pessoas que gostarem a ficar nessa linha, que não gostarem também de adotar outras. Professor, o senhor Horácio deu um exemplo assim, a parte interpretativa mesmo, como isso pode ajudar o cliente, enfim. Eu fiquei pensando, quanto essas novas uniformizações, súmulos, isso não atrapalha um pouco a parte da interpretação? Como é que eu vou convencer o meu cliente está certo, sendo que está uniformizando esses temas? O sonho do direito é uniformizar tudo, né? Porque assim todos seguem o direito e ninguém mais precisa discutir. Só que essas tentativas de uniformização, elas esbarram sempre nas interpretações. Há uma palavrinha que eu não concordo, que outro dá um sentido, e mesmo essas súmulas, elas precisam ser interpretadas, né? Toda a linguagem precisa ser interpretada. É claro que se houver um esforço de uniformização, a interpretação desse assunto vai ficar mais claro, com tendência de uniformidade mesmo. Mas nem por isso vão acabar as discussões. Porque essas uniformizações, assim, o ponto de vista de cada um não significa necessariamente justiça, e o que é justiça para a pessoa, né? Então, mais... Parece que sempre, no direito, na aplicação dele, sempre está se buscando uma certeza, né? E essa certeza nem sempre existe. Né? Eu acho que nunca existe. Né? Quem é que diz o que é certo e o que é errado? Se não existe uma certeza, então, como que a gente pode legitimar, por exemplo, o judiciário é chamado então para dar um entendimento do que é aquilo? Se existe uma dúvida, ele dá o entendimento dele. Só que ele atua diretamente na vida das pessoas. Ele pode cercear a liberdade de alguém através do entendimento desse e várias outras coisas. Como que a gente pode legitimar, então, dizer, não, há uma dúvida, a gente identifica uma dúvida, mas o judiciário pode dizer qual seria, por hora, aquilo que é o correto a se fazer, e ele pode, então, executar. Como que a gente legitimaria isso? Sim. Acontece o seguinte, o judiciário ele dá o entendimento da norma que está presente em um determinado conflito de interesse. Agora, quanto à validade, a interpretação válida é essa. Aí eu digo, bom, é a válida, mas não é a mais justa, não é a mais razoável, não é a mais isso. Eu dei esse exemplo do mensalão, mas nós podemos... Um outro exemplo que me parece interessante é o seguinte, pega um processo qualquer, um processo bem simples. Alguém que cobra uma determinada quantia de alguém, de outro alguém, e arrola para isso 12 razões. Né? Embaixo faz o seu deferimento, pede justiça, pede deferimento, em nome da justiça, escreve com letra maiúscula. Vem a outra parte, contesta os 12 argumentos e pede ao juiz justiça. Vem o Ministério Público, dá a sua opinião ali e pede, não pede assim ostensivamente, como acontece com os advogados, mas ele presume-se que ele esteja falando em nome da justiça. Aí vem o juiz e decide em nome da justiça que uma das partes é vencedora. A outra parte inconformada recorre em nome da justiça. E muitas vezes o tribunal reforma a decisão de primeira instância também em nome da justiça. Aí eu pergunto, nesse processo aqui, que é um processo simples, onde é que está a justiça? Alguém pode dizer, bom, está na petição inicial. O outro diz, não, eu concordo com a cota aqui do Ministério Público. O outro diz, não, está na sentença do magistrado.
não, está no recurso, outro está na decisão do tribunal. Mas onde é que está a justiça, afinal de contas? Inclusive, o que é a justiça? Né? É um dado, assim, desculpa, mas é um dado que fica solto. Você vai achar justo aquilo que está de acordo com os seus valores, que não são exatamente os mesmos de outra pessoa que está discutindo com você. E há interpretações quanto à situação de fato que gerou a discussão também. De modo que isso não se resolve. Porque não há um tribunal que diga, olha, essa é válida segundo o judiciário brasileiro, mas o justo mesmo é essa aqui. É essa a decisão. Não existe esse tribunal. Assim, em nome da verdade, o que é a verdade? Todos falam em nome da verdade. Até para dizer mentira, né? Senão não prega mentira. Se disser que é mentira, ninguém acredita. Então ele conta como se fosse uma verdade. Todos falam em nome da verdade. Todos falam em nome da ciência. Todos falam em nome da justiça. Todos falam em nome da democracia. E isso não vai se resolver. Em suma, não haveria a verdade absoluta. Nós somos relativistas, não muito relativistas, a ponto de negar tudo. Porque isso dificulta o conhecimento, isso atrapalha, nega até o próprio conhecimento. Mas com relação a entender que não há verdade absoluta. A verdade é tudo moderno. Ou ela se obtém pelo convencimento da maioria, ou se obtém em termos de coerência, ela se encaixa no sistema, então, porque se encaixou ela é verdadeira, ou porque ela está de acordo com o que nós achamos que foi a experiência. E a verdade, existem, então, essas verdades todas. Essa questão da negação, da questão da verdade, teria a ver com o trabalho do Nietzsche, por exemplo, só que extremamente radical e, o senhor disse, negando o próprio conhecimento, talvez. Isso leva ao chamado nihilismo, ao nadismo. Impede, se nada é verdadeiro, o que eu estou fazendo aqui? Então a minha escolha do método também não é verdadeira. A escolha das ferramentas de trabalho não é verdadeira. Então aí também atrapalha tudo. A concepção de linguagem que ele tem seria muito próxima dessa concepção da linguagem. Né? Muito, muito. Eu acho que ele só não teve exatamente o que nós temos, porque ele estava numa outra época, já era um avanço muito grande dizer o que ele disse naquela época. Professor, essa relatividade da verdade conta bastante assim, na criação de uma ciência mesmo. E você dizer que uma coisa é verdade agora e mais para frente, futuramente, falar que não é mais verdade, é você desconstruir tudo que você construiu a partir daquela verdade? Isso não... Não, eu acho que é simplesmente fazer adaptações. Eu vou dar um exemplo bem claro. Plutão, depois de um congresso e um acordo entre os astrônomos, perdeu a qualificação de planeta. Perdeu. Não é planeta porque não corresponde aos itens exigidos para se conhecer essa figura. Aí passaram-se os tempos, agora, recentemente, há uns 3, 4 anos, né? Planeta de novo. A comunidade dos astrônomos reconheceu que era um planeta. Então ele era um planeta, depois foi descoberto. Deixou de ser um planeta, agora é um planeta de novo. Eu tenho outro exemplo que aconteceu comigo. Há muitos anos eu tive uma gastrite. Sabe, gastrite provocou uma feridinha aqui no estômago, etc. E, bom, eu fui ao médico, isso aos 40 anos.
O médico diz, olha, o tratamento é, durante 10 dias, 15 dias, você se alimenta de leite. Leite, leite, leite. Você gosta de leite? Eu gosto. Então, leite de manhã, leite à tarde, leite à noite. Quanto mais leite você tomar, melhor. Eu fiz o tratamento. Depois de 15 dias, fui ao médico, tirou a radiografia, não tinha mais nada. Cicatrizou tudo. Pois bem, hoje você tirou uma gastrite, você vai ao médico, a primeira coisa que ele diz, olha, evite leite e derivados de leite. Isso é proibido. Leite e derivados de leite. São verdades médicas, das ciências médicas, que não resistiram ao tempo e que foram suplantadas. Dizia-se que o ovo fazia mal, o ovo já não faz tanto mal, né? Agora estão dizendo que bacon, linguiça, salsicha, etc., faz mal. E, então, nós vivemos nesse mundo de incertezas. Porque você tem uma verdade, mas não uma verdade absoluta. Porque é sempre uma construção, uma constante construção. Exatamente. Volta e meia aparece uma lista de remédios que são retirados do mercado, porque eles provocam isso, provocam aquilo. Mas quando eles foram lançados como a verdade era outra, dizendo que eles tinham um efeito muito bom, etc. Então, veja, isso não implica dizer que tudo foi desconstruído, não é? Mas que o mundo, a dinâmica do mundo vai oferecendo espaço para essas acomodações, né? Essas adaptações. Novas referências dentro do cenário que transformam também essa concepção, né? Exatamente. Dentro daquela época tinha aquele referencial e as informações que eles tinham traziam para aquela resposta. Passou o tempo, os referenciais às vezes mudaram, outras coisas entraram ali dentro e transformaram a concepção de verdade e a construção. Exatamente. Então é mais um fruto da dinâmica de evolução da cultura. A cultura ela está dentro de certos referenciais, como você disse, certos parâmetros. À medida que o mundo vai mudando, os parâmetros vão sendo substituídos por outros, aquelas passam a não ter o valor de verdade que tinham. Algumas passam até ao lado oposto. Então, dentro desse mundo, na questão do direito, né, nessa questão do mundo dinâmico, quem vai atribuir essa verdade é o intérprete mesmo, que seria o operador do direito. O intérprete que, fazendo o seu trabalho, digamos, da melhor maneira possível, ele vai construindo e abandonando certas posições, adotando outras e influenciando as pessoas, né? Porque o judiciário, decidindo de uma certa maneira, ele vai criando uma orientação. Que pode ser desconstruída posteriormente. Pode ser desconstruída. Quantas vezes que o Supremo mesmo não mudou de ideia, né? É, com relação a uma matéria. Agora mesmo o STJ mudou de ideia num assunto importante do IPI, né? Mudou assim radicalmente contra. Quer dizer, era a favor e passou a ser contra. Professor Paulo, como que o direito agora vai lidar com o mercado está muito dinâmico, né? Como que o direito ele vai conseguir lidar com isso, assim, baseado na parte normativa mesmo? Porque para fazer a construção de uma lei demora muito tempo. Então, como a gente vai lidar com isso? Só a partir da interpretação mesmo, do que já está? Só. O conhecimento do direito, ele depende da interpretação. Hoje, a hermenêutica moderna fala em leitura e interpretação como processo e compreensão como produto. Eu leio para interpretar e interpreto para compreender. Muito bem. Eu não posso interpretar sem ler. Agora, aquilo que eu leio é apenas o ponto de partida para a interpretação. Não é interpretação ainda. Eu leio, aí sim eu começo a atribuir significações, as palavras, vou combinando, etc., até que compreendo. O direito vem sempre depois do fato social.
Essa é a sua pergunta, né? Porque a vida moderna é muito acelerada em termos de acontecimento, né? As coisas vão mudando com muita pressa. E o direito não acompanha, porque o direito tem que ser lido, pensado, aí, bom, mas isso não está certo, não está batendo, então vamos decidir num outro sentido. Aí já está mudando de novo o processo social, né? E isso aí é assim mesmo. O direito vem depois. Para acompanhar esse direito dinâmico, não cabe novas normas, então, mas novas interpretações nesse caso. Sim, novas interpretações, mas às vezes a interpretação é tão radical que ela exige a presença de outras palavras. Então tem que haver modificações na lei, né? A interpretação mesma, ela já pode modificar. É o plano pragmático da comunicação humana. A interpretação dando um novo sentido, a resultante que em frente ela vai para a direita, sem mudar uma palavra na lei. A falha da língua que vai atualizando também. É. O ato, porque o ato de fala, ele sempre é uma eleição, né? E uma atualização. Ele vai atualizando também. O ato de fala é um momento importantíssimo, porque toda a comunicação começa com o ato de fala e termina com o ato de fala do receptor. Uma outra coisa também que eu acho bastante interessante é a questão do ato humano, da importância disso, que nada acontece sem a atuação do homem. Como que o senhor pensa essa questão da responsabilidade do homem na incidência da norma, por exemplo? Eu acho traz o homem para o centro, decisiva, talvez. Decisiva. Porque o direito não funciona sozinho. Se funcionasse, criava o sistema e pronto. Ele operava sozinho. Não, é preciso que entre uma norma que esteja aqui e a outra que seja editada amanhã, haja um bonequinho aqui que interprete essa primeira e que espeça essa segunda. N1 e N2. E depois, entre N2 e N3, há um outro bonequinho que vai fazer esse papel intercalar entre as normas. É o homem, é o ser humano movimentando as estruturas do direito. É o ser humano, cabe ao ser humano mexer, pôr em funcionamento esse arsenal imenso de normas. É o ser humano que opera. Aqui como juiz, ali como promotor, ali como titular do órgão público, ali como titular da empresa privada, etc. É o ser humano interpretando normas e editando com fundamento nessas normas outras normas. Esse é o lado dinâmico do sistema do direito. É aquilo que Kelsen chamou de nomodinâmica. A nomoestática é a fotografia do direito, assim. O direito surpreendido num determinado momento. Essa é a nomoestática. Aí eu posso estudar onde estão as peças, como é que elas se sincronizam, etc. Agora, há um outro modo de estudar o direito, que uma outra vertente, que vê esse direito em movimento. Esse direito não existe hoje, não caiu do céu e hoje existe. E vai ser o mesmo amanhã. Não, ele está em movimento. Então amanhã ele pode ir se modificando. Essa é a nomodinâmica, direito em movimento. Professor Paulo, qual que é a importância assim, do direito estar escrito, positivado, se isso vai depender mais da interpretação? Aí está. O direito estando positivado, estando escrito, ele é mais objetivo.
ele é o mesmo para mim e para você. Está escrito aqui, né? Então, se você abrir, você vai interpretar o artigo 15. Eu vou interpretar o mesmo artigo 15. Aí as interpretações podem ser diferentes, mas ao menos nós partimos do mesmo dado objetivo. Se o direito não fosse escrito, isso geraria uma instabilidade muito grande, porque você diz, não, eu ouvi dizer que não sei quem falou que isso, falou que aquilo, e o outro diz, não, mas também Beltrano. Tanto assim que a codificação no tempo de Napoleão, chamado Código Civil de Napoleão, foi festejado em toda a Europa, porque aquilo não resolvia todos os problemas de estabilidade, mas dava muita firmeza à sociedade, porque ao menos é o mesmo texto, não eram textos diferentes. Agora, chega na hora de interpretar, as interpretações serão diferentes. Mas o senhor falou na aula, no ponto de partida e o ponto de chegada, né? O ponto de partida é o texto escrito e o ponto de chegada é o texto escrito. Quanto a isso, ao menos, já está firmado. Agora, as evoluções, as peripécias que nós vamos promover aqui, aí são incontroláveis. Mas mesmo assim o suporte físico pode variar, né? Não necessariamente precisa ser o texto, né? Não, ele pode ser modificado, variar nesse sentido, né? Sim. Porque ele estando assim, posto nessa linguagem, enquanto ele não for modificado, ele será esse mesmo, né? Uhum. Agora, é que cada dia acrescentam aqui, modificam, tiram as palavras, põe outra, põe uma vírgula, e aí vão surgindo as correntes de interpretação, as novas correntes, né? E a própria mudança de suporte também, a transferência, por exemplo, do português para o inglês, ou colocar isso aqui em libras, por exemplo, transformação disso também já transforma o sentido. Transforma. É isso, gente. O senhor falou, mas assim, o senhor vê o construtivismo assim, em outras áreas? Como é que o senhor enxerga, por exemplo, na arte, como a gente estava Da extensão, conversando? Em outras áreas, a não ser o direito. A não ser no direito? Ah, sim, existe, em muitas áreas. Já existe o construtivismo em muitas áreas, né? Principalmente das ciências exatas. Ciências exatas na física, na matemática, em ciências, mais nas ciências exatas. E existem também em outro, por exemplo, a sociologia de Gilberto Freire. É uma sociologia que ela vem impregnada de ele não fala em construtivismo, o construtivismo é bem mais recente. Mas ele age assim, ele especifica todos os sentidos quando ele usa uma palavra que não estava em circulação. Quando ele põe em circulação, ele dá as acepções, é muito interessante. o senhor falou em ciências exatas, assim, nesse momento eu não estou conseguindo enxergar onde exatamente vai entrar, porque assim, o direito é mais subjetivo, mas nas ciências exatas. Na física, na química, na astronomia. A astronomia é macrofísica, mas é física também. Essa preocupação construtivista é muito grande. Nas ciências médicas, cada vez com mais rigor, com mais assim, com essa preocupação. O que interessa muito é a preocupação da pessoa. Vê-se que é uma pessoa que está preocupada, não usa termos, o termo que vem, o termo que está mais ao seu alcance. Ela vai construindo, vai se preocupando muito com os termos do discurso. E isso dá uma certa firmeza. Depois, com operações lógicas como nominar, dividir, classificar,
fazer sistematizações. As teorias funcionam na medida em que elas formam corpos de argumentos que se estruturam na forma de sistema. E alguns não estão preocupados com isso, eles já vão fazendo, já vão pondo todas as informações, sem essa preocupação de agrupar, de classificar, de dividir, Porque, assim, a questão da validade vai depender de um sistema, né? Então, mesmo em outras ciências, como ciências exatas, vai precisar dessa limitação, né? Nesse sentido. Vai. Essas questões básicas estão no fundamento, no subsolo de todas as ciências. Há uma teoria geral da física, uma teoria geral da matemática, há uma teoria geral da lógica. Seria a racionalização do pensamento. Uma suma, né? Digamos assim, a base, quais são os princípios. Aliás, essa foi a grande preocupação do Círculo de Viena, né? O Círculo de Viena quis saber onde começava a ciência, quais os fundamentos da ciência. Verdade, mas o que é verdade? Vamos saber o que é verdade. Essa foi a preocupação dos neopositivistas. Agora, isso resolve todo o problema? Não. É um passo firme de quem está fazendo o possível, ou pensa que está fazendo o possível para ir adiante, para fazer uma pesquisa séria, uma pesquisa mais apropriada. Acho que é isso, né? Professor Paulo, muito obrigada. É um prazer, viu? É um prazer, porque isso que nós fazemos aqui, nós gostamos. E é sempre interessante falar com pessoas que estão interessadas nisso, né?